Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Esperar os irmãos encontrarem, para os irmãos achar. Está na Bíblia, tá? Depois de Gálatas, está quase no final da Bíblia. Efésios, capítulo 4. Eu ia ler apenas o versículo 32, mas vamos ler aqui do 30 em diante. Mas o foco principal é o versículo 32. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém? Irmãos, a maior reverência à palavra que nós temos que ter, a maior reverência que nós temos que ter à palavra é ouvi-la com atenção. A maior reverência. E a palavra é o norte da igreja. A palavra que regenera a igreja. Porque quando a palavra da verdade é falada, o Espírito trabalha. Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então a igreja ela é limpa, ela é transformada, ela é renovada pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. E nesta manhã eu orando, pastor Daniel, e pedindo a Deus, até no meu coração eu ia falar algo concernente à ceia, o poder da Santa Ceia, que muitos não sabem, mas eu orando e o Senhor colocou no meu coração uma palavra, perdão. E essa palavra soou, reverberou dentro de mim então. Porque a Santa Ceia está dentro do ministério da Santa Ceia. Porque dentro do ministério da Santa Ceia tem que ter o amor, a comunhão e o perdão. Não tem Santa Ceia sem esses três prismas, vamos dizer assim, mais importantes. Não é? Não está tudo englobado na Santa Ceia? Amor, comunhão e perdão. Porque eu participo da Santa Ceia porque eu amo o sacrifício de Cristo por mim. Em gratidão ao sacrifício de Cristo, eu estou na casa do Senhor para reverenciar e alimentar da sua carne para que eu seja fortalecido para o dia da vida eterna. Segundo, comunhão. Eu participo da Santa Ceia porque eu tenho comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Isso é um dos principais focos da Santa Ceia. É ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Você está entendendo? Não adianta eu participar da Santa Ceia simplesmente pela liturgia, ou simplesmente por participar e não ter comunhão com Deus e com a igreja, com os irmãos. Eu estou tomando a ceia ou participando da ceia indignamente, sem dar a ela o devido valor, a devida reverência. Não é isso? E também o perdão. Como que eu vou participar da Santa Ceia com o meu coração indignado, amargurado, com ódio, desconcertado com um membro do corpo de Cristo? Como que eu quero receber o perdão de Cristo? Eu sou beneficiário do perdão de Cristo, mas eu, recebendo o perdão de Cristo, eu não quero em mim mesmo, ou eu não quero doar esse perdão que a todo momento me é dado quando feito da maneira correta. Porque todas as vezes, irmã Jéssica, que eu errar e eu conscientizar do meu erro, eu me arrepender, eu confessar e abandonar, eu alcanço misericórdia. Não é isso que a Bíblia diz? É o que a palavra de Deus ensina. É o caminho para todos. Não importa o erro, não importa a forma. Arrependeu, confessou e abandonou, automaticamente pediu perdão a Deus. Deus perdoa. E diz a palavra que ele lança onde? No mar do... Alguém sabe onde é o mar do esquecimento? Tem alguns irmãos que parece que sabem, mas no mar do esquecimento ninguém sabe, é para não ficar pescando. Tá entendendo? Deus já não falou aonde é o mar do esquecimento, ele lança para ninguém ficar pescando. É proibido pescar
né, nesse mar. Por isso que Deus não falou localização. Então o perdão, assim como a santidade, é de extrema importância no cotidiano do crente, do cristão, do servo de Deus, daquele que quer ir para o céu. Se nós queremos ter comunhão com Deus e queremos ir ao céu, nós temos que ter um coração perdoar, assim como o Senhor é perdoador. Assim como o Senhor nos perdoa quantas vezes for solicitado. Da mesma forma, nós, como discípulos e servos de Cristo, nós também temos que estar dispostos e com o coração pronto a perdoar. Pronto a perdoar. Então eu vou falar mais devagar hoje. A minha esposa disse, ó, tem coisas na igreja que tem que desenhar. E mesmo desenhando, tem pessoas que não entendem. Então eu vou tentar falar mais devagar, mais compassivo, ler a palavra, né? Para que a palavra venha entrar no coração dos irmãos, né? Perdão. Perdão. Uma virtude que nós temos que levar para toda a vida. Para toda a vida. Porque tem uma consequência, nós vamos ler. Porque se você não perdoar, irmã Thaís, você não é perdoada. Entendeu? Se você não perdoar, você não é perdoado. A Bíblia nos mostra isso. A palavra de Deus nos mostra isso. E isso é sério. A falta de perdão levou, está levando e levará muitas pessoas à perdição. Mesmo religiosos, dentro da igreja, professando uma fé em Cristo, mas não obedece, não se sujeita à lei de Cristo. E eu vou mostrar dentro da Bíblia que é possível, é um mandamento e nós temos que obedecer. Amém? Então Paulo escrevendo aos Efésios, primeiro ele fala, para nós entendermos um versículo na Bíblia, irmão Mateus, nós temos que ler o contexto anterior e o contexto posterior e tem a revelação. Então nós lemos o que o Paulo está dizendo antes e o que Paulo está dizendo depois para a gente entender o versículo. E antes ele está dizendo para nós não entristecermos o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Então vamos assim, para não entristecer o Senhor, não entristeça a Deus. Não entristeça o Espírito, a presença do Espírito. Não entristeçam aquele que a todo momento quer te regenerar, aquele que todo momento quer te confrontar, aquele que todo momento quer te mudar, aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Não entristeçam a ele, porque nele vocês foram selados para o dia da redenção, ou para o dia da salvação. É o selo do cristão, é o Espírito na vida dele, né? O qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. A falta de perdão gera tudo isso. A falta de perdão gera amargura. A pessoa fica amargurada. A falta de perdão gera indignação. A pessoa fica indignado. A falta de perdão gera ira, né? Gritaria, blasfêmia. Aí Paulo diz, pelo contrário, não faça dessa forma para não entristecer o Espírito, mas pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Cristo, como Deus em Cristo vos perdoou. Então eu tenho que perdoar, irmã Agna, assim como Cristo me perdoou. Agora deixa eu ensinar uma coisa para a igreja. A obra de Cristo, ela não é automática. A obra de Cristo ela não é automática. Entenda isso. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que o Senhor Jesus, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados e que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. É Bíblia, não é? Ele não levou? Mas deixa eu te perguntar, na igreja tem doente? Na igreja tem enfermo? Oh, mas peraí, por que então? Se Jesus já levou e pelas suas pisaduras nós somos sarados, por que existe crente doente? Por que nós ficamos doentes? Por que nós passamos por problema de enfermidade? É porque não é automático, você tem que requerer pela palavra e pela fé. Você entendeu? Não é automático, eu estou dentro da igreja e estou beneficiado. Não, você tem que requerer a obra de Cristo pela fé e pela prática da palavra. Nós não vamos receber as coisas automaticamente. O Senhor galgou para nós, galgou. A Bíblia nos mostra uma igreja poderosa, sim ou não? A Bíblia nos mostra que o Senhor nos pegou e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Isso quer dizer o quê? Que nós reinamos e governamos com Cristo. Mas nós vivemos uma realidade de governar e reinar com Cristo? Nós estamos governando e reinando neste mundo?
Então nós temos que compreender a palavra. Está entendendo? As coisas que Jesus galgou para nós no Calvário, elas têm que ser requeridas mediante a fé e a palavra de Deus. E para requerer, eu tenho que conhecer as leis de Deus. O Senhor, Ele não burla as suas leis. Ele não burla os seus mandamentos para beneficiar ninguém. Então nós temos que compreender pela palavra. Amém? O que é o perdão? O perdão não é um sentimento. É uma escolha de obedecer a Deus. Perdão não é eu sentir, quando eu sentir que eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Não. O perdão é uma escolha de obediência a Deus e a sua palavra, porque é um mandamento de Deus. Então não é sentimento, não é vontade. Porque nós em nós mesmos, jamais na nossa carne, na nossa natureza, que a carne não é só isso aqui que vai para debaixo da terra, é a razão, emoção, sentimentos, né? É a alma, né? Intrínseca na carne, corpo, alma. Então, nós não vamos sentir vontade. Eu falei para os irmãos semana passada no Industrial que a vontade nos leva à derrota. Quem faz só a sua vontade é escravo de si mesmo. Quem faz só a sua vontade é escravo do seu eu, do seu ego, do seu egoísmo. Nós não fazemos a nossa vontade, nós fazemos o que nós precisamos fazer. O que é necessário fazer. Quem faz só a sua vontade é escravo. Quem faz só a sua vontade é derrotado. Quem faz só a sua vontade não segue as leis de Cristo. Está entendendo? Porque nós não temos que fazer a vontade. Nós temos que fazer o que é preciso, o que é necessário, o que nos cabe fazer. Todo mundo aqui levanta cedo com vontade de trabalhar? Hã? Tem dia que eu não quero trabalhar. Tem dia que eu levanto com vontade de eu acordo com vontade de ficar deitado. Mas por que eu tenho que trabalhar? Porque é o meu. Eu preciso trabalhar porque eu tenho uma família para sustentar. Eu preciso trabalhar porque eu tenho que arcar com as minhas dívidas, né, contraídas. Eu tenho que trabalhar para me galgar o pão de cada dia para minha família. Tá entendendo? Eu não faço a minha vontade, eu faço o que é preciso. Quem aqui que acorda todo dia? Não, eu estou com vontade de jejuar hoje. Hoje eu vou jejuar, eu estou numa vontade de jejuar. Quem que acorda? De vez em quando. Hã? Graças a Deus, né? Que o Senhor conserva. Tá entendendo? Mas é o quê? Não é vontade. É preciso jejuar. Quem aqui que ama, se não chegou no patamar da oração na alma e do Espírito, né, pastor Daniel? Quem aqui que ama a oração? Ah, agora eu quero ver. Quem que ama a oração? Não, eu tenho vontade de orar. Eu oro porque eu amo a oração. Eu amo o encontro com Deus. Nós oramos em determinada situação da nossa vida, não é porque tem vontade, é porque é preciso. É necessário. Tá entendendo? Se os irmãos falarem, não, eu amo a oração. Eu falei, por que a vigília é tão vazia? Culto de oração só tem 4, 5, né? Você está entendendo? Então, irmão Antônio, se eu faço a minha vontade, eu sou escravo de mim mesmo. Eu sou escravo de mim mesmo. Quem não é escravo, ele não faz a sua vontade, ele faz aquilo que é preciso, aquilo que é necessário, aquilo que a palavra de Deus ensina para fazer, aquilo que o discípulo de Cristo tem que fazer. Então, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Entendeu? É uma decisão e é um mandamento bíblico. É um mandamento do Senhor Jesus, né? O que é o perdão? Graça imerecida. Nós não recebemos o perdão de Deus para a salvação? Nós merecíamos a salvação? Nós merecíamos o quê? Mas mesmo sem merecer, o que Jesus fez por nós? Ele nos perdoou. Eu requerendo o perdão dele agora, pela fé e pela palavra, eu sou justificado, perdoado. Os meus pecados são apagados, né? Então, favor, graça imerecida. Deus nos perdoa de graça por meio de Jesus, sem que a gente faça por merecer. Agora, eu quero o perdão de Deus sem eu merecer, mas eu não quero perdoar sem a pessoa merecer. Eu não quero liberar o perdão para o meu próximo, para o meu irmão, para o meu cônjuge, ou para qualquer outra pessoa, porque a pessoa não merece. Eu vou esperar a pessoa merecer. Eu vou esperar a pessoa suplicar. Não.
O perdão é da mesma forma que nós recebemos de Deus, graça, favor e merecido. A pessoa não merece, mas você como discípulo de Cristo, você como mini Cristo, você faz o que Cristo fez. Então você perdoa. Quem está entendendo? Não deixa eu acelerar, não. Quando eu acelerar, você faz assim, viu? O que é o perdão? Esquecer a ofensa. Perdoar significa deixar de cobrar o erro do outro e não usar isso contra ele no futuro. Perdoar é apagar a dívida. Você entendeu? Porque tem gente que perdoa, mas eu não suporto olhar a cara do pastor de mim. Eu perdoei, mas não quero conviver com ele, não. Eu perdoei, mas quando é oportuno, lança na cara. Isso não é perdoar. Eu não acabei de falar para vocês que o Senhor, quando Ele nos perdoa, Ele lança aonde? Aonde? Então o perdão é o quê? É lançar no mar do... Perdoar é zerar a dívida. Então se eu não zerei a dívida, se aquilo me traz dor, aflição, indignação, ódio, raiva, eu não perdoei. Eu não perdoei. Entendeu? Então perdoar é zerar a dívida. Eu posso olhar para a cara do irmão que eu não vou sentir nada. Entendeu? Eu posso estar perto do irmão que eu não vou sentir vontade de estabelecer, bater, né? Pegar no pescoço. Eu não vou sentir vontade de Deus torcer o pescoço da pessoa, porque tem gente que perdoa, mas fala, ô Senhor, torce o pescoço, torce o pescoço, torce o pescoço, torce o pescoço. Tá entendendo? A pessoa perdoa, mas ele quer a justiça de Deus e que Deus age em justiça própria dele. E Deus não age assim. Deus age quando eu perdoo e deixo para Deus, que conhece todas as coisas, que é justo por excelência, aplicar aquilo que deve ser aplicado. Então eu descanso, esqueço e acabou. Esquecer a ofensa. Não, eu te perdoo, Elirondes, mas você tem que vir lá da porta, de joelho, falando, Pastor William, eu errei contra o Senhor. Pastor William, eu errei contra o Senhor. Pastor William, eu errei contra o Senhor. Aí eu te perdoo. Não. Não exige exigência para perdão. Se a pessoa arrependeu, pediu perdão, você perdoa. A obrigação sua é perdoar. Se você sabe que o irmão tem algo contra você, a obrigação sua é perdoar. Recebe e perdoa. Deixa eu falar para você, ninguém, nem eu, nem pastores, nem evangelistas, nem presbítero, ninguém, nem irmão, nem a irmã, ninguém entra no céu, é salvo com o coração sem perdoar. Ninguém. Ninguém. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Não, na última hora lá, já contou aqui, ó. A pessoa morrer, teve que fazer o quê? Ir lá perdoar ele. Porque se não tivesse perdoado? Sofreu, não sofreu? Sofreu. Até o dia de pedir perdão e perdoar? Foi muito. Porque Deus esperando a pessoa fazer o quê? Porque se fosse, babau, já era. Perdia a vida de 50, 60 anos de cristão. E tem crente que acha que vai... Entendeu? Não, eu tenho 30 anos, eu tenho 40, então o Senhor vai... Não vai, irmão, não vai, não é para mim, não é para ninguém. A palavra é clara. Se você não perdoar, Deus não perdoa. E não entra pecador no céu. Entra pecador remido, arrependido. A falta de perdão não deixa você acessar o céu. A falta de perdão não deixa eu acessar o céu. Você entendeu? Tá entendendo, sim ou não? Tá bem desenhadinho? Eu tô calmo. Tô falando bem calmo. Então vocês entenderam o que é o perdão? O perdão é o que? Zerar a dívida. Eu perdoei, acabou. Eu perdoei meu marido, mas dá uma discussão de noite, você fez aquilo lá, aquilo, mas não perdoou? Perdoa, não. Eu tirei o culto de conserto da industrial porque era no conserto, era um lavar de roupa. Zé. Falei, não, os irmãos não vêm para perdoar, os irmãos não vêm para consertar, não, os irmãos vêm para lavar roupa. Quem perdoou, perdoou, ele já vai com o coração pronto para perdoar, e não vai para desabar, para desaguar, para falar que tá certo. Não. Quem perdoou vai para pedir perdão e ser perdoado. Ele não vai para falar, é porque eu fiz isso, porque você fez aquilo, porque eu tô errado. Não. Quem perdoou, perdoou. Você entendeu? Quem perdoou não vai brigar. Quem perdoou, já tá perdoado. Ele vai para falar, eu te perdoo e recebo o seu perdão. Pronto e acabou. Então quem vai para falar, por causa disso você errou, mas eu te... Olha, errou o quê? Perdoa? Não, então não perdoou nada aí. Você está jogando tudo na cara da pessoa, perdoou o quê? Está querendo consertar o quê?
Está revivendo a briga, está revivendo a desavença. E a Bíblia nos chamou para ser pacificadores. Glória a Deus. Então, perdoar é o quê? Perdoar é o quê? Zerar a dívida. Terceira coisa que nós temos que aprender. Perdoar é o padrão divino para a nossa vida. É o padrão de vida para a nossa vida. O cristão regenerado, transformado, nascido de novo, que é o salvo, ele perdoa. Ele tem um coração perdoador. Porque ele não vai se sentir melhor do que ninguém, maior do que ninguém, mais excelente do que ninguém. Se ele reconhece a sua miserabilidade, se ele reconhece o que Deus fez para ele, ele vai entender e vai saber que a luta dele não é contra carne e sangue. Você entendeu? Eu estou falando de regenerado, transformado, nascido de novo. Não é isso que Jesus exige da igreja? É ou não é? Irmão, eu tenho estudado. E a gente tem que ensinar de forma clara. E eu sempre falo, tem gente que acha que eu sou contra o ministério. Eu não sou. Eu faço parte, eu estou aqui. Mas tem coisas que tem que ser ensinada, tem que ser ensinada. Porque tem gente que acha que participar de uma parte da palavra, da doutrina apostólica, o rudimento da doutrina apostólica, ele já está garantido, pastor Edmar. Tem gente que acha que se colocar um véu na cabeça e odiar, viver uma vida impura, ele está garantido. Se participar da Santa Ceia com pão, asmo e vinho, entendeu? Conhecer o Deus único, ser batizado no nome de Jesus, ele está garantido e não está. A Bíblia diz que é toda a palavra, toda, nem só de pão, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, não adianta eu viver uma parte nem outra. O único fundamento bíblico que mostra, que comprova que um homem e uma mulher é salva, não é que ele participa da igreja. Não é que ele é membro de algum ministério. A única coisa que a Bíblia nos mostra, sabe o que é? Foi Jesus que falou, não sou eu, não sou eu. Eu não inventei Bíblia, eu não escrevi Bíblia, foi Jesus. Jesus falou assim, ó, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é eu, irmão. É Bíblia. Como é que eu sei uma coisa e não vou ensinar? Não, mas eu estou lá participando, eu coloco o véu, eu saldo, de vez em quando eu dou uma saudada nos irmãos, né? Eu vou lá todo mês e participo da Santa Ceia, mas o restante da palavra? A mordomia cristã, o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, a mordomia cristã. O Senhor não te chamou para ser ocioso, o Senhor te chamou para produzir frutos, e fruto digno. Você entendeu? E o perdão? Eu estou fazendo tudo isso que me foi ensinado e tem que fazer, está na Bíblia, mas eu coloco o véu branco, mas meu coração está preto. De ira, de mágoa, de ódio. Vai me salvar? Estou falando conforme a Bíblia. Vai me levar para o céu? Hã? Vamos ser francos. Vai me levar para o céu? Não. O véu vai levar alguém para o céu? Não. Então é toda a Bíblia. É toda a palavra. Foi Jesus que falou, olha, aquele que não nascer não pode ver o reino. Primeiro ele fala ver. O que é ver o reino? É reino de Deus em nós. É o Senhor mudando a minha mente, os meus sentimentos, as minhas ações. Ver o reino. É Deus mudando, é eu ter frutos dignos de arrependimento. A minha ação mudou, o meu comportamento mudou, o meu sentimento mudou. Isso é ver o reino de Deus agindo em nós. Jesus não falou? O reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino é mudança, é o Espírito te governando. Não é você, é o Espírito. Mas aí ele muda no versículo 5 de João 3. Aquele que não nascer de novo não pode, aquele que não nascer da água... palavra, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É o que a Bíblia ensina. Religião não leva ninguém para o céu, porque tem gente religiosa que vai ser perdido. Deixar de pecar não leva ninguém para o céu. Aí eu vou pegar mais forte ainda. Deixa eu te perguntar, as freiras, ela fuma? Só se for escondida. Sim. Hã? Sim o quê? Sim. Então porque você sabe de Ela alguma coisa. sabe, porque eu sei. Eu tô falando no contexto geral. Freira veste indecente? Você já viu freira bebendo? Prostituindo? Adulterando? Mas elas não são salvas? Hã? Elas são salvas?
Então parar de pecar não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é o que o Espírito faz em nós, ele muda a nossa vontade de pecar. Porque tem gente que está na igreja e luta contra a vontade de pecar. Tá entendendo? É uma luta. O pecado para ele, tá entendendo? Todo dia tem que lutar mesmo. Mas quem é nascido de novo, ele não precisa lutar, porque a vontade dele foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Você entendeu? Então a conversão, o novo nascimento, ele não vai só no pecado, ele vai na vontade. O Senhor, ele muda a sua vontade. A sua vontade antigamente era de ir pros forró. Hoje é para estar na vigília. A sua vontade antigamente era de fazer qualquer outra que saciava a sua carne. Hoje a sua vontade foi mudada, foi transformada. Você está entendendo? Então a conversão, ela muda a nossa vontade. O Espírito de Deus, ele muda a nossa vontade. Por isso que tem gente que vive caindo. Por quê? Ele não passou pela regeneração, pela metanoia, pela transformação. Quando a gente prega isso, as pessoas acham um absurdo. Mas é porque anda na carne, não conhece a palavra de Deus. Vai estudar a palavra de Deus para você ver. Foi Jesus que disse, aquele que não nascer de novo, não mudar ações, sentimentos, comportamentos, não pode entrar no reino de Deus. Porque senão não precisava dele vir morrer, ué. Quando fala lá em Judas assim, ó, é Judas? Tito 2,11. E a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os... Tem gente que lê só esse versículo, né? Mas lê o restante para você ver. A graça de Deus, ela só não nos perdoa. Deus, quando ele faz a obra, ele faz completa, pastor Fazinho. Mas ela nos dá força, entusiasmo, poder para fazer boas obras. Lê lá para você ver. Não é só graça para deixar de pecar, é graça para continuar e não ter vontade de pecar. Porque tem gente que não pode ver um pecado, entendeu? A pessoa sabe, deixa eu olhar para aquela mulher a primeira vez, meu olho não tem cerco, mas aí fica uma luta, entendeu? Assim, mas meu Deus, a pescoço está querendo virar. Quem nasceu de novo, porque Deus muda é a vontade. O Espírito muda é a nossa vontade. Ele muda de dentro para fora, é o nosso coração. E coloca no nosso coração um coração piedoso. Coração piedoso é um coração devoto a Deus, que ama a Deus acima de qualquer coisa. Isso é piedade. Então Jesus morreu na cruz do Calvário para adquirir para si um povo cheio de boas? Tá claro lá, irmãos. Não foi só para perdoar. Para adquirir para ele um povo cheio de boas? E o perdão está contido nesse povo de boas obras. Qual que é o padrão de Deus? Qual que é o padrão divino? Efésios 4:32, nós lemos, ó. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como Deus, em Cristo, perdoou vocês. Então eu tenho que perdoar você, ou você tem que me perdoar, assim como Deus te perdoou em Cristo. Se você errou, se eu errar e for solicitar o perdão do Senhor, agora Ele não nos perdoa? Qualquer pecado Ele não nos perdoa? Exceto a blasfêmia contra o Espírito. Qualquer pecado Ele nos perdoa. Se eu arrepender, confessar e abandonar, Ele me perdoa. Você é perdoado. E por que eu, quando o irmão me solicita perdão ou precisa do meu perdão, eu nego o perdão para ele? É sério, não é? Hã? O padrão de Deus é esse. Na prática, o perdão, irmã Regina, não tem limites. Eu já te perdoei 3, 4, 5. Não. O perdão não tem limites. Tantas quantas vezes te solicitar o perdão, você é obrigado, se for discípulo de Cristo, a perdoar. Vamos ler na Bíblia? Mateus, vamos lá. Mateus 18. Mateus 18. Em verdade eu lhes digo. Não, é isso aqui não. Eu troquei de Bíblia. Aí você estuda numa Bíblia quando você pega a outra. Então Pedro, aproximando-se, perguntou ao Senhor: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes?
Pedro achou que ele estava fazendo, porque os rabinos daquela época ensinavam o quê? Peraí, se você perdoar 7 vezes, tá beleza, era cultura, os rabinos ensinavam isso. Aí Pedro foi, não, eu vou tirar ficar bom, né, bem com o mestre, né? Aí o Senhor responde para ele, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes... 490. Quem erra 490 por dia? Não tem jeito. Então é infinita. Tá na Bíblia ou não tá? Hã? A mesma Bíblia que diz que tem que usar o véu, a mesma Bíblia que diz que tem que lavar os pés, a mesma Bíblia que diz que tem que saiar com pão, asmo e vinho, a mesma Bíblia que diz que tem que saudar com o ósculo santo, que mostra o Deus único e o batismo no nome de Jesus. A mesma Bíblia, não é outra. Entendeu? Glória a Deus. Não tem limites para perdoar. Segundo, uma escolha de fé. Muitas vezes perdoar dói e não é automático. Mas é uma escolha que consiste em obedecer a Deus e tirar a amargura do coração. Irmãos, quando você perdoa, aquela nuvem de negritude, de podridão, aquela nuvem negra que permeia o seu ser, que traz doença, enfermidade, depressão, pânico, ela sai. Você entendeu? O coração é limpo, a raiz de amargura sai. Quando você libera perdão de vontade, por que o inimigo segura as pessoas para as pessoas não perdoar? Para as pessoas reter o perdão? Primeiro, ele vai perder a comunhão com Deus. Segundo, se não mudar, vai perder a salvação. E terceiro, o inimigo coloca enfermidades psicológicas, enfermidades no corpo, através da falta de perdão e da falta de perdoar. Muitas raízes de perdão, muitas raízes de enfermidade, muitas raízes de amargura dentro da igreja. A pessoa não sente a graça de Deus, não sente o poder de Deus, não sente o mover de Deus, não sente Deus realizar. É porque não perdoa. A Bíblia diz assim, olha, eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados para ouvi-los, nem a mão do Senhor está encolhida para que não vá te abençoar. Mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos, e a falta de perdão é um pecado. Pedi um minuto aqui, é porque eu assisti uma cena ontem nesse sentido. Eu tenho um sobrinho, ele é louro assim, quase igual o Monsis, parece Monsis. E esse dia, assim, muito apertado de silêncio, graças a Deus, e eu pedi para nos dar uma ajuda lá. E de repente a minha filha, a Miriam, chegou chorando. Marcinho, quer que você me perdoe? Você não pecou contra mim, não tem nada. Ela falou, não, desde pequenininha eu zombava de você. Eu ria da sua comida, eu ria da sua maneira de vestir, e isso tem me perturbado a vida inteira. E eu quero agora que você me perdoe em nome de Jesus, que eu quero esquecer isso. Ela saiu ali. Então perdoar não é vontade, não é sentimento, é obediência à palavra e traz benefício para quem? Para a pessoa. Traz mais benefício para aquele que perdoa do que para o perdoado. Entendeu, irmãos? Tem muitas pessoas que estão bebendo veneno e achando que o outro que vai morrer. Quem não perdoa tá bebendo veneno e achando que outro vai morrer. Você entendeu? A pessoa está morrendo, tá em míngua, está minguando, raiz de amargura tomando dentro do seu ser, e ele acha que o outro que vai morrer. Às vezes o outro está vivendo a vida dele, o outro está até em comunhão com Deus, o outro está caminhando a jornada dele, e a pessoa que não perdoa, ele está reprimida, ele está amargurada, ele está criando raiz de amargura sobre a sua vida. E o diabo, o papel do diabo é reter, segurar isso, para que você não perdoa. Não, eu vou pedir perdão? Eu vou me rebaixar a este ponto? Tem gente que acha que é melhor do que Jesus. Nós vamos mostrar pela Bíblia. Você entendeu? Se o próprio Deus, criador de tudo, o próprio Deus que criou tudo, que poderia destruir tudo
um sopro dele, um estalar de dedo dele. Ele se fez carne e humilhou até a morte de cruz. Ele morreu pelas mãos das suas criaturas. Aí o servo de Deus quer ser melhor do que Cristo. Arrogância, soberba. A soberba destrói. A soberba nos faz achar que somos melhor do que o outro. A soberba nos faz achar que o Senhor nos vê melhor do que as outras pessoas. E não vê. Tá errado, tá errado. Tá certo, tá certo. Vamos mais. Então o perdoar muitas vezes dói. E não é automático, mas é uma escolha que consiste em obedecer a Deus e tirar a amargura do seu coração. E a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Está orando, pode até estar buscando, mas não acontece nada. Tem uma barreira. A própria pessoa criou a barreira. Não é que Deus não quer abençoar, não é que Deus não quer fazer, mas você está em desobediência à palavra de Deus. Como que você diz que adora a Deus, ama a Deus a quem você não vê, e o semelhante a Deus, a quem você tem que mostrar o seu amor a Deus, através do seu semelhante, através do seu irmão, através dos membros do corpo de Cristo, que representa Cristo nessa terra, você não quer. É como a Bíblia diz, como pode você adorar a Deus com a língua, falar que ama a Deus com a sua língua, mas com a própria língua maldizer do irmão, falar mal do irmão. A mesma Bíblia, a mesma língua que adora, abençoa, amaldiçoa. Não pode jorrar duas jarras da água da mesma fonte. Não pode. Glória! É difícil dar glória, né? Mas é assim mesmo. Eu, no começo do meu ministério, eu achava que palavra boa é aquela que eu pulava, entendeu? Que eu dava pulo, colocava... Hoje não. A palavra é aquela que confronta o meu interior, que me faz chegar mais perto de Deus, mudar a minha vida para me chegar até o céu. O tempo está acabando, o tempo de eu mudar não é ontem, é hoje, é agora. Essencial para a paz. O perdão é essencial para a paz. Guardar a raiva faz mal para quem não perdoa e atrapalha a comunhão com Deus. Entendeu? A falta de perdão traz raiva, tira a paz e atrapalha na comunhão com Deus. Vamos usar o marido e a mulher. O marido e a mulher que está reliento lá, não está alinhado. A Bíblia diz que até a oração dele não sobe, a oração dela não sobe. Você entendeu? O primeiro passo para o casal alinhar o seu lar é o próprio homem e a mulher alinhar nós ouvimos aqui ontem, alinhar sua conduta diante de Deus. Deus não vai mudar os seus filhos, mudar a sua casa, mudar a sua situação, se o casal não alinhar entre os dois. Se os dois são uma só carne e estão vivendo... Já imaginou? O Josué brigando com ele mesmo? Hein, Josué? Dando tapa, fatiando, dando murro, entendeu? Batendo a cara na parede. Mas tem muitos casal que vivem assim. Aí vai orar, a oração é respondida? Não. Não é que Deus não ouve, é porque Deus não pode responder. Tá na Bíblia ou não tá? Tá na Bíblia? Tá na Bíblia? 2 testemunhas. Tá na Bíblia? Muito claro. Tá na Bíblia? 4 testemunhas, então. Entendeu? Se o casal não alinhar, o lar vai desandar. Se o casal não alinhar, os filhos não vão alinhar. Se o casal vive em desarmonia, a Bíblia diz, o Senhor Jesus que disse, um reino dividido não subsistirá. Um lar dividido, o marido quer ir para lá, a mulher quer ir para lá. O marido quer fazer isso, a mulher, um cabeça dura para lá, outro cabeça dura para cá. Até as orações são impedidas. Mas eu estou orando, eu até comecei a orar. Tem 2 semanas que eu estou orando, não vejo nada, não mudou. Você alinhou com a palavra? Você consertou com a sua esposa? Você alinhou os propósitos? Vamos ver o que é melhor para a nossa família, para o crescimento da nossa família, para nós avançarmos no reino de Deus? Deus vai fazer o quê? Quem tem que fazer é você. Entendeu? O que o Senhor tinha que fazer, ele já fez. Ele deixou tudo pronto, você tem que acessar. Você tem que acessar. Mateus 6, 14, 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém, se
porém, não perdoar os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Tem coisa mais clara do que essa? Hã? Tem coisa mais clara? Não tem, irmãos. A oração do Pai Nosso é a oração modelo. Ela ensina vários pontos na nossa vida cristã. Não é para você orar ela, não que não pode, mas ela nos ensina o modelo da nossa oração. E uma das partes da oração do Pai Nosso é o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Mas se nós não temos perdoado aquele que nos tem ofendido, como é que eu vou pedir o Senhor para me perdoar? Ele vai me perdoar? Eu estou fazendo uma oração de hipócrita, falso, fariseu. Né? Então, é essencial para a paz. O perdão é essencial para a paz. O perdão é essencial na vida do casal. O perdão é essencial na vida da família. O perdão é essencial na vida da igreja. Entendeu? É essencial. Porque sem paz não há prosperidade. Uma igreja que só fica brigando, irmão, facção, contenda, divisão, um vai para lá, outro vem para cá, vai prosperar? Vai crescer? Não vai. Só vai onde tem paz. O Senhor mostrou isso na Bíblia. Olha, Davi, você não vai construir, não. Salomão, eu vou dar para você paz. Você vai ter paz. Os seus inimigos não vão guerrear contra você. Qual o reino na Bíblia foi o reino mais próspero? Qual o reino que foi mais próspero? Por quê? Salomão não precisava brigar. Salomão não precisava lutar, ele teve paz. Então, na paz a gente prospera. Na paz a gente avança. Entendeu? Um lar em paz, ele avança, ele prospera. Eles vão fazer aquilo que devem fazer para construção, edificação e melhoria de todos. Não é eu fazer o que é melhor para mim, não é minha esposa fazer o que é melhor para ela. Nós vamos fazer o que é melhor para nossa família. Então nós vivemos uma geração de crentes egoísta. Se não tiver do meu jeito, para mim não serve. Isso é egoísmo. Deus não está no egoísmo. Deus não está na soberba. A Bíblia diz que Deus resiste. Deus resiste. Sabe o que é resistir? Hã? Sabe o que é? Levanta um pouquinho, meu irmão. Você vai brigar comigo, não. Fica, filho. Tenta caminhar para cá. Vira para cá. Vem, tenta caminhar para cá. Tenta, pode tentar, vai. Tenta. Pode tentar. Aqui, ó. O que eu estou fazendo com ele? O que eu estou fazendo com ele? Hã? Deus resiste mas Deus dá graça aos humildes, Deus ajuda a caminhar, entendeu? Glória a Deus. É isso que a Bíblia diz. Então não vale a pena ser soberbo, tem que ser humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de... Quem entendeu até aqui? Entendeu, irmão Hebe? Tá desenhadinho? Tá desenhado? Tá bem claro? Agora você fala assim, pastor, mas o pastor falando aí é bom demais, é muito fácil, mas o difícil é na prática. Mas se a Bíblia exige, se a Bíblia ensina, tem que pôr em prática. Olha o que a Bíblia diz. Amai os vossos... Mas se a Bíblia manda, Jesus não é a verdade? Como que ele é a verdade, vai mandar você fazer uma coisa que você não pode fazer? Se ele te mandou fazer, porque tem condição de você fazer. Só que as pessoas acham, pastor Lindomar, que eles vão fazer essas coisas na carne, na sua natureza. Não vai. Fala, minha filha. Eu tive uma experiência que às vezes muitas pessoas pensam que a gente perdoa porque a gente quer perdoar. Eu passei por algo que eu cheguei aos pés do Senhor e falei, Senhor, eu não dou conta de perdoar isso. E o Espírito Santo falou comigo o seguinte, perdoa porque a minha graça te basta. E isso me fez entender que a gente não perdoa porque nós somos capazes de perdoar, mas sim porque Cristo nos capacita a perdoar, porque é através do Espírito Santo que ele nos faz perdoar aquilo que, por nossa natureza humana, nós não perdoaríamos. Isso. Agora, eu estou falando dos mandamentos de Cristo. Agora eu vou mostrar na Bíblia que é possível coisas terríveis se perdoarem. Vamos começar, vamos lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 50. José. Quem aqui já passou 1/5 do que José passou? Hã?
Você já foi jogado na cisterna pelos seus irmãos? Seus irmãos tentaram te matar? Hã? Não? Te venderam como escravo para o Egito? Não? Alguém aqui já passou isso? Hã? Os irmãos, por inveja, jogaram dentro da cisterna, escafolou lá na cisterna, né? Deixou o rapaz lá. Já é doído ser maltratado pelo nosso próprio sangue. É doído quando a gente ama uma pessoa e ela nos trata mal, ela nos quer o mal. É doído, dói. Entendeu? Mas eles queriam matar José, jogaram ele dentro da cisterna, deixaram ele lá. Ele passou medo, passou fome. Aí quando tiraram ele, ainda venderam ele como escravo para um país que estava longe dos seus pais, longe da sua família. Ele não conviveu com seu pai, ele não conviveu com seu irmão, ele não conviveu, entendeu? A vida dele foi uma prova, 13, 14 anos de prova, de luta, de dificuldade. Alguém aqui já passou por isso? Hã? Alguém já passou? Agora vamos ver qual foi a atitude de José com seus irmãos? Rapaz, se alguém aqui passasse isso aqui, misericórdia, já estava... Tem gente aqui, se o irmão falar dele, quer sair da igreja? Eu te pergunto, que amor a Deus é esse? O que Deus tem a ver com o irmão falar de mim, irmão Josuel? O que vai ter? O que vai mudar no meu relacionamento com Deus? Se o pastor Edmar estiver falando de mim, vai mudar o meu relacionamento com Deus se eu tiver um relacionamento sólido, amar o Senhor Deus, tiver convicto na minha salvação? Rapaz, pode cair a língua de falar. Entendeu? Eu vou falar como Neemias, eu estou fazendo grande obra, eu não vou tirar o pé. Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que quem tem convicção da sua salvação e do seu relacionamento com Deus, ninguém vai te fazer arredar o pé. O negócio é que nós estamos numa geração mimizenta. São homens mimizentos, mulher mimizenta, jovem mimizento, entendeu? Cheio de casquinha de ovo. Eu tenho dó dessa geração que não sabe passar luta, não sabe passar prova, não sabe passar adversidade. Ninguém passou um terço do que José passou e ele ficou firme com o Senhor. Ele não desviou do caminho do Senhor. Ele honrou o Senhor até quando o pecado bateu a sua porta. Ele estava longe. Ele poderia falar, Deus não está nem aí para mim não, irmão Rafael. Deus não está nem aí. Eu estou longe da minha família, eu fui jogado na cisterna, meus irmãos não me amam. Está entendendo? Eu vou me esbaldar. Mas de quem que ele lembrou? De Senhor. Ele nunca esqueceu de Deus. Então, não é as outras pessoas que vai mudar o meu relacionamento com Deus. Se eu tenho um relacionamento com ele, não é as outras pessoas que vai mudar. Você entendeu? Nem a minha esposa pode interferir no meu relacionamento com Deus. Que é a pessoa mais próxima que eu tenho. Que negócio é esse? A pessoa não fala que vai sair do serviço, né? Do trabalho. Não, eu vou deixar de trabalhar, eu vou parar de trabalhar. Não, vou. Os irmãos estão falando, eu vou deixar de trabalhar. Não vou trabalhar mais, não. Não fala isso, né? Não fala que vai deixar de pecar. A primeira coisa que a pessoa fala é que vai deixar o quê? A igreja. Eu vou deixar a igreja porque eu estou chateado, chateada. Que ligação com o Senhor é essa? Que amor a Deus é esse? Deus muda a situação, Deus muda a história. O Senhor é o nosso juiz. Quando nós deixamos na mão de Deus, Ele resolve para nós. E até o nosso inimigo se torna nosso amigo pelo agir e mover de Deus. É isso que a Bíblia diz ou não é? É ou não é? É. Quando nós deixamos na mão daquele que é justo, na mão daquele que tudo vê, daquele que realiza o que deve ser realizado, Ele faz. Né? Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em... Escute isso aqui. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em... bênção, em bem. Para fazer como estão vendo agora. Que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim, José os consolou e lhes falou de coração. Rapaz, ninguém aqui passou o que José passou, um terço. E quando os irmãos dele foram lá precisando, ele não jogou na cara. Você entendeu? O que ele fez? Ele reconheceu a soberania de Deus. Não, eu confiei em Deus. Deus estava nesse propósito, Deus tinha um propósito nisso. Então, eu vou sustentar vocês, eu vou prover para vocês, eu vou perdoar vocês. Tá entendendo? Eu vou trazer vocês para perto de mim, mesmo que vocês vá lá para a terra de Gósen. É Bíblia ou não é?
É Bíblia ou não é? Hã? Bíblia. Esse é o nosso papel como cristão. Glória a Deus. Esse é o nosso papel como discípulo de Cristo. Vamos para outro para me encerrar. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Versículo 33 e 34. Desculpa, irmãos. 59 e 60. Vou ler aqui o 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Você não é capaz de perdoar uma palavra, irmãos? Uma ação que a pessoa fez contra você? E as pedras? Hã? Aquele jovem que não tinha pecado, estava em comunhão com Deus, viu Deus e a sua glória, morreu por causa do evangelho, sendo apedrejado. Você já viu a dor? Já imaginou a dor de ser apedrejado? Você está num lugar e milhares, centenas de pessoas pegarem pedra e tacarem você com ódio, com ira, norteado pelo mal. É impossível de perdoar, não é? Hã? Não, não é impossível. Eu acabei de ler que não é impossível. Estevão, o primeiro mártir da igreja, um homem como eu e você, só que a diferença é que ele era cheio de Deus e obedecia a Cristo. Entendeu? As pessoas tacavam pedra nele, diz que antes dele adormecer, ele viu a glória de Deus, mas antes dele morrer, diz que ele gritou em alta voz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não cobre dele, ele gritou. Porque o grito tem que ser maior do que o nosso interior, entendeu? Para sobrepor o nosso interior. Diz que ele se colocou de joelho e gritou em alta voz: Senhor, perdoa-lhes as ofensas, perdoe o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que fazem. De joelho: Senhor, perdoa aquele irmão porque ele não sabe o que faz. Muda a situação daquele irmão porque ele não sabe o que faz. Senhor, muda meu marido, muda minha mulher porque ele não sabe o que faz. É isso que Estevão está fazendo. Então não é possível, impossível perdoar. Estevão, homem como qualquer um de nós. Não adianta, irmãos, porque se ele morresse sem perdoar, se ele morresse murmurando: eu sou servo de Deus, eu estava pregando a palavra, eu fiz uma pregação, uma big pregação, preguei de 3 até 6, e os irmãos, ao invés de achar pão, né, os irmãos estavam me tacando pedra, estavam me matando. Se colocou de joelho, perdoa eles, Senhor, porque eles não sabem o que faz. Aleluia. Agora vamos para o último, que é o nosso exemplo, o nosso norte. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que... Quem que falou isso? A Thalia postou hoje a coroa de espinho que foi colocada na cabeça de Jesus, um capacete de espinho de 12 centímetros, que cravava na fronte da pessoa. Jesus tinha passado pela coroa de espinho, Jesus tinha passado pelo azorrague, pela tortura. Jesus tinha sido despido, Jesus tinha sido xingado, injuriado, apanhou, caminhou pela trilha do Calvário,
Subiu até o Calvário com a cruz nos ombros, que não era dele. A cruz que não era dele, maior do que ele, machucando as suas feridas, rasgando as suas costas. Quando ele chega na cruz, no alto crucificado, dá para ele latrina, aquela esponja embebedada de vinagre, era o papel higiênico nosso de hoje, da época. Sentaram o seu lado esquerdo. Mas no final de tudo, as últimas palavras de Jesus, o que ele falou? O que ele falou? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que? Aqui está o nosso exemplo. Aqui está o nosso exemplo. E esse Jesus que morreu, sofreu, para te perdoar, para me perdoar, para perdoar a igreja, que a todo momento está pronto a te perdoar, a todo momento está pronto a te estender a mão, quando você dá os passos que a palavra de Deus ensina. Ele te perdoa, ele te abençoa, ele te sustenta, ele te levanta. Aí você que diz que é discípulo desse Jesus, não quer perdoar o irmão por uma palavra, não quer perdoar o irmão por uma ação que ele fez, pelo seu egoísmo, pela sua arrogância. Que evangelho é esse, irmão Pedro? Que discípulo é esse? Que servo é esse? Nós temos que agir como Jesus agiu. Ninguém aqui está com a coroa de espinho na cabeça. Ninguém aqui está com o seu corpo todo arrastado, ó. O seu corpo todo arrebentado, o teu corpo todo esmoído pelo azorrague. Todas as vezes que aquele chicote cravava nas costas de Jesus e era puxado, saía pedaços de carne do Senhor, nervos do Senhor. Está entendendo? Mas no final de tudo, o que ele fez? O que ele fez? E você não é capaz de perdoar o mínimo que faz contra a sua vida? Eu não sou capaz, irmã Terezinha, de perdoar o mínimo que faz contra a minha vida? E digo que sou discípulo do Senhor? Perdoa, igreja. A igreja precisa de perdão urgente, conserto urgente. Desde a raiz. Desde o lar, desde a congregação, desde a sede. Sem perdão, ninguém vai subir para o céu. Com o coração sujo, ninguém vai subir no arrebatamento. Com o coração contaminado, só subirão os puros de... Os puros de coração verão o... Só os puros de coração. Só os puros de coração. Eu quero ler só mais um texto aqui para a gente encerrar. Mateus 5, 22. Palavras do Senhor. Mateus capítulo 5. Vamos ler aqui rápido. Portanto, se você estiver trazendo sua oferta no altar, e lá, se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar com seu irmão, e então volte e apresente a sua oferta. Essa oferta aqui não é só o dinheiro que você coloca no gasofilácio. Essa oferta é o seu culto. Entendeu? O meu culto não é legal. Deus não recebe o meu culto. Se eu chego dentro da congregação, eu posso pular, eu posso dar glória a Deus, eu posso profetizar, eu posso fazer o que for. Mas se eu estiver desconcertado com o meu irmão, se eu estiver com mágoa da minha irmã, o meu culto não é recebido diante de Deus. O Senhor não recebe o meu culto. É isso que a palavra está dizendo. Você entendeu? Você vem para ofertar. A oferta não é só dinheiro. Você vem para ofertar o seu louvor, o seu culto a Deus. Porque é nós que prestamos culto ao Senhor. Mas você chega aqui, tem um irmão do seu lado que você levanta a mão e canta, né? Mas o irmão está olhando ao lado, não é nada disso. A irmã está olhando do lado, não é nada disso. O culto não é legalizado. O culto não é recebido diante de Deus. O culto não tem valor diante do Senhor. Então eu tenho que prestar, eu tenho que depositar e consertar
e depois vim apresentar o meu culto, ou a minha oferta. Porque senão eu estou só colocando dinheiro no gasofilácio. Porque senão eu só estou sendo mais um telespectador ou espectador do culto. Entenderam? Entendeu? Oferta sem perdão não é recebida por Deus. Oferta sem perdão não é recebida por Deus. Último texto, Mateus capítulo 18. Nós vamos para a ministração da Santa Ceia. Mateus capítulo 18. Glória! Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. O reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Quantos? 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 Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a sua mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Quanto que ele devia? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Quanto? O primeiro era quantos? O outro é quanto? Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo o seu companheiro o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor, tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu. Nós devíamos muito para o Senhor. Nós éramos fadados ao inferno. Todo dia nós estamos pedindo: Senhor, Senhor me perdoa isso, Senhor me perdoa aquilo, Senhor me perdoa desse jeito, Senhor eu falei ali, Senhor eu falei aqui. 10.000 talentos. Só que muitas vezes o perdão que nós suplicamos de Deus, que muitas vezes o nosso pecado, as nossas obras más é maior, muitas vezes alguém atravessa no nosso caminho que é só 100, e às vezes nós usar de compaixão com aquela pessoa, assim como Deus usou de compaixão para conosco e nos perdoou, o que nós fazemos? Nós não perdoamos. O que o texto está mostrando? O que eu falei até agora. Deve perdoar. O que o texto está falando, irmãos? Se você não perdoar, você não é perdoado. Se você não perdoar, você não é perdoado. Fica de pé e ore até eu lavar as mãos. Glória a Deus. Senhor Jesus. Em teu nome, meu Deus. Fale com o Senhor. Deixa eu te falar para você. Você pode até participar da Santa Ceia se você tiver rixa com alguém. Desde que no seu coração tenha a intenção de consertar. Porque é a intenção do nosso coração que vale. O Senhor quer que nós participemos da Santa Ceia limpo. Por que muitas pessoas não são curadas, não são transformadas, não saem daqui cheio para enfrentar a semana, para enfrentar o mês? Sai daqui mais vazio do que chegou. O pão que o Senhor falou não é espírito e vida? O pão não é alimento espiritual, pastor Edmar? Sim. O vinho não é alimento para o nosso espírito? Sim. Então nós deveríamos sair daqui o quê? Fortalecidos e cheios da presença de Deus. Mas o problema é que nós chegamos desconcertados e saímos desconcertados. Chegamos de uma maneira e saímos da mesma maneira. Acorda, igreja.
Hoje é o tempo. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Dá vazão à voz do Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor, me ajude. Senhor, eu não dou conta, mas me ajude. Senhor, eu não quero perder tudo. Senhor, eu entrei aqui para me obedecer ao Senhor, para me ser fiel ao Senhor, para me receber do Senhor, para me ser como o Senhor. Fale com Deus aí, irmão. Eu estou falando para a irmã, irmão está olhando para mim. Não é eu, é você e Deus. Feche os seus olhos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, fale com o Senhor, fale com Deus. Não sou eu que vou mudar a vida de vocês, não sou eu que vou condenar nem salvar ninguém. Toma, Senhor, direção, Deus nos cobre, Pai.